Pop News. 12:02. A gente está recebendo hoje o presidente do Sindicato dos Radialistas aqui de Goiás, Miguel Novaes, que vai ajudar a gente a entender esse assunto tão complexo. Boa tarde, né? Já estamos 12h02. Então, boa tarde, Tiago. Boa tarde, Lucas. Boa tarde para todos os nossos ouvintes dessa belíssima região norte do estado de Goiás. O que a gente precisa entender primeiro, Lucas e Tiago, são duas coisas diferentes: contribuição assistencial com o imposto sindical. Sim. Então são duas coisas diferentes. Com relação ao imposto sindical, o nosso sindicato em Goiás, toda a vida, em todo o tempo, a gente foi contra ele, porque ele era uma imposição. O próprio nome já dizia imposto sindical, ele era obrigatório. O independente do trabalhador ser filiado ao sindicato ou não, ele era descontado um dia de trabalho do trabalhador no mês de março e repassava para as entidades no mês de abril. E esse repasse também não era 100%. Ele era dividido, o que muitos trabalhadores desconheciam, que o imposto sindical. Então ele ia uma parte que ele vinha para o sindicato, uma outra parte ele ia para a federação, uma outra parte para confederações e uma outra parte para centrais sindicais. Então ele era bem rateado e tinha uma partezinha de 5% que ia para o Ministério do Trabalho, que era para o FAT. Então a contribuição assistencial, ela difere do imposto sindical. Porque a assistencial, essa aprovada agora no Supremo, no STF, ela traz um bojo diferente, porque houve duas discussões no STF sobre a assistencial. Primeiramente, quando o Sindicato dos Metalúrgicos do Estado do Paraná entrou com essa reclamação lá no STF, o STF rejeitou. E ele rejeitou dizendo o seguinte: os sindicatos têm o imposto sindical. Porque até 2017 tinha o imposto sindical. Sim. Em 2017, com a reforma trabalhista, acabou-se com o imposto sindical. E aí o sindicato novamente entrou com a reclamatória sobre a decisão. Falou assim: agora não tem mais o imposto sindical. E então o STF começou novamente uma nova análise sobre essa contribuição assistencial, que desagou agora, né, em 10-1 a favor da contribuição assistencial. Quando eu falei para você no início da contrária ao imposto sindical, era justamente nesse fator. Porque o imposto sindical, bastava você ter uma inscrição de CNPJ, de entidade sindical, e você estava recebendo. Então nós tínhamos no Brasil dezenas e dezenas de sindicatos fantasmas. E sindicatos que não faziam nada, mas sobreviviam do imposto sindical. Quando se acabou o imposto sindical, acabou-se dezenas e dezenas desses sindicatos fantasmas. Sim. Sobreviveu quem tem luta. Sobreviveu quem tem um trabalho prestado para os trabalhadores. E com relação à necessidade dessa contribuição, ela é muito útil, porque numa sociedade você tem que ter a balança, ela tem que pesar mais ou menos igual para um lado e para o outro. E com a reforma trabalhista de 2017, essa balança ficou desigual, porque a parte empresarial foi lá para cima com um peso muito grande e os trabalhadores desceram lá embaixo sem nenhuma força para negociação, porque não tinha receita. Porque quando o trabalhador ou mesmo a sociedade fala assim: essa categoria fazendo greve, só vive em greve. Não, quando se chega à greve, ela chegou no seu último estágio de negociação, é quando se não negocia mais. Não tem outra possibilidade, né? Você não tem outra possibilidade, a última é a greve. Então, e a receita é justamente para equilibrar essas coisas. Uma sociedade forte é que você tem empresas fortes, entidades patronais fortes, mas você também tem entidades que representam os trabalhadores fortes, ao mesmo nível para negociar. E isso se faz com receita. E uma coisa interessante com a questão da assistencial, que ela dá ao trabalhador o direito de se opor. Ele pode se opor à contribuição assistencial. Anteriormente, a coisa era invertida. O sindicato tinha que procurar o trabalhador para ele assinar uma autorização de desconto. Como que um sindicato que não tem receita, com um grande número de trabalhadores, igual o estado de Goiás, que é um estado grande,
Mas se você pega um estado de São Paulo, um estado da Bahia, de Minas, 700 municípios, como que o sindicato vai ter perna para visitar cada emissora para pegar uma autorização? Não tem. Então, esses sindicatos todos perderam receitas de 2017 para cá, inclusive o nosso. Mas agora é diferente. O trabalhador que acha que o sindicato não representa, e ele tem esse direito para, não, o sindicato não me representa, então eu sou contrário, eu não quero contribuir, ele vai fazer a sua cartinha de punho, encaminhar para o sindicato encaminha para o financeiro da empresa e não vai descontar. E infelizmente, no caso nosso, a situação se agrava mais, porque dificilmente uma grande empresa de comunicação vai abrir o seu microfone para o sindicato da categoria falar o que o sindicato oferece. Sim, você está entendendo? Claro. Como que funciona o peso? É diferente quando vem aqui o sindicato da educação, sim, da saúde, porque não é os sindicatos radialistas, não é o Miguel informando o que o sindicato oferece. Traduzindo, você não vai ver na televisão, no rádio, nas grandes veículos, o apresentador, o repórter, o jornalista entrevistando o sindicato para fazer reivindicações. Nunca. Você não vai ver isso. Enfim, coisas de interesses, a gente compreende isso. Então, esses interesses difusos faz com que o sindicato tenha que trabalhar numa outra linha, que é a linha de um informativo, hoje a linha das redes sociais. Então hoje a gente trabalha muito nas redes sociais. Sim. Então hoje você tem que trabalhar redes sociais, informativos online, que a gente encaminha para a categoria. Mas o trabalhador, o tão interessante, que aí eu estou falando de comunicação, porque é onde eu lido o dia inteiro. E eu acredito que isso seja com outros. Eu encaminho o informativo do sindicato, em caminho fechado, porque vai pelo Instagram ou vai pela uma outra rede social. E o trabalhador, instantaneamente, ele fala: Miguel, o que é isso? Ele não abre para saber o que é, né? Então, o trabalhador tem muita culpa nessa questão da informação. Porque quando a gente fala de direitos, o que o sindicato luta pelo trabalhador, no caso nós temos uma convenção coletiva com quase 60 cláusulas. E 58 delas é de benefício para o trabalhador. Quando tínhamos a contribuição essencial, uma era para o sindicato, 58 era para o trabalhador. E mesmo assim, ele rejeita essa uma e toma posse das 58. Né? Então, o trabalhador brasileiro ainda precisa passar por essa questão política sindical, entender como funciona a política sindical, que é diferente da política partidária. E é diferente também do assistencialismo. Porque o sindicato, ele não é para fazer assistencialismo. O que o trabalhador tem que ter é um salário justo. O que ele tem que ter é um plano bom de saúde ou o sistema único de saúde atender ele. Sim. O que ele precisa é que ele tenha condições de arcar com as suas condições sem depender de assistencialismo. E, infelizmente, a cultura implantada no Brasil é que o sindicato é para fazer assistencialismo. É para fazer convênio com a padaria, é para fazer convênio com o supermercado. E a gente não precisa disso, a gente precisa de salário. Que com salário você vai procurar a melhor panificadora, claro, você vai procurar o supermercado, vai comprar a carne que você quer, sem precisar de assistencialismo. Então o sindicato é para defender as lutas de classe da categoria, o quê? Melhores salários, melhores condições de trabalho, melhores condições de vida. Esse é o papel do sindicato. E é isso que a gente tem procurado fazer em Goiás, fazer política mostrando para a categoria que o importante para ela ter uma remuneração justa, que ela possa ter condições de sobrevivência. Maravilha. Esse tipo de sindicalismo, ele acaba morrendo sozinho. E com a reforma trabalhista, ele acabou se desfazendo, porque aí ele não tinha receita. Ele não tinha receita. Por mais que os sindicatos radialistas do estado de Goiás sofreu nesses últimos 6 anos por falta de receita, mas nós sobrevivemos, porque a gente tinha um trabalho prestado com a categoria. Não tinha um número suficiente de sindicalizados para que a gente pudesse manter a mesma estrutura, mas o sindicato se manteve. Com a política de assistência jurídica, de assistência pessoal, onde eu podia estar presente, eu estava. Onde eu não podia estar, estava o departamento jurídico ou o vice-presidente. Então a gente manteve uma linha mesmo com dificuldade financeira. Então é diferente. Esse outro acabou por si só. Sozinho mesmo. Si só.
alguém que está do outro lado falando, o que é convenção coletiva? Porque tem dois objetos de negociação, que é a convenção coletiva e o acordo coletivo. O acordo coletivo é quando o sindicato faz um acordo diretamente com a empresa. Então ali é um acordo entre o sindicato e a empresa A. A convenção coletiva é quando o sindicato faz um acordo entre o sindicato dos trabalhadores e o sindicato empresarial. O sindicato empresarial então representa todas as empresas. Então, a nossa convenção, nós temos os dois. Nós temos acordo coletivo com algumas empresas e temos a convenção coletiva que é firmada com o sindicato patronal. E dentro da convenção coletiva, igual eu disse para você, e muitos trabalhadores desconhecem, nós temos a obrigatoriedade de todas as empresas no estado de Goiás ter seguro de vida para os trabalhadores. Que é obrigatório, toda empresa tem que ter, porque você desloca da sua cidade de origem para outra cidade do interior, ou mesmo para a capital, e se acontecer alguma coisa, que amparo você tem? Então, isso está garantido na convenção coletiva. E dentro da convenção nós temos uma série de outras cláusulas de benefícios para os trabalhadores. Eu, propriamente, o Miguel, estou falando contigo aqui, eu acho que as regras ainda deveriam mudar. Eu acho que as regras ainda, que o Supremo, o Legislativo, ele ainda tem que mudar nesse sentido de fazer com que o trabalhador, ele venha aderir ao sindicato que ele queira. Que ele venha ter o sindicato que represente o que ele queira. Se ele não quer a representação do sindicato, que ele procure uma outra entidade para ele para representar. Ou que ele negocie por conta própria. Porque assim, você fala, fulano não gosta do sindicato. Ele não gosta, mas ele é beneficiado pela luta do sindicato. Ele não gosta, mas ele não quer. Ele não rejeita o reajuste, ele não rejeita... Que abrisse mão, não, né? Abre mão. Porque quantas das vezes eu recebi colegas lá no sindicato, Miguel, vim trazer minha carta de oposição, eu não quero que desconta. Eu, tá, vamos sentar aqui um pouquinho, vamos conversar, vamos bater um papo. Vem cá, por que você quer que não desconte a sua contribuição? Ah, por causa disso, disso e disso. É porque durante 30, 40 anos, os meios de comunicação colocaram na cabeça do trabalhador em geral que o sindicato não serve para nada. Sim. Então foi massificando, né? Aquela mentira contada todo dia massificada, se tornou uma verdade. E hoje o trabalhador tem repulsa, né? Ele tem repulsa porque ele prefere gastar lá seus R$15, R$20 ou R$50 no final de semana tomando uma cervejinha e comendo um espetinho, de que ele contribuir com a luta da sua entidade de classe. Olha, vai depender de entidade para entidade. Sim. E de sindicato para patronal para acordos coletivos. No caso nosso, nós negociamos diretamente com o sindicato patronal de rádio e televisão. Então, nós aprovamos em assembleia, a assembleia que nós realizamos no dia 28 de agosto foi aprovado, porque já tinha a maioria do STF, a cobrança da contribuição essencial, mas os parâmetros, ela vai ser fechada no acordo com o sindicato patronal. Então, o parâmetro final a gente fecha juntamente na negociação prazo, valores, né, qual a porcentagem que vai ser. Então, praticamente, isso é uma negociação. Então, da mesma forma que há uma negociação por reajuste da categoria, também há a negociação para a forma do desconto. Então, isso ainda não está fechado, mas é uma coisa que está meio caminho andado. E isso será a sobrevivência das entidades sindicais nesse primeiro momento, para que a gente venha equilibrar essa balança de negociações. Sim. E até mesmo de transparência das entidades sindicais, que vão poder aparecer e falar assim, nós estamos fazendo isso. Porque como eu falei para você, Thiago, o colega fala assim, olha, eu não gosto do sindicato, eu não quero o sindicato, o sindicato não me representa. Eu já ouvi isso diversas vezes. Mas ele não abre mão do seguro de vida. Porque quando você chega numa grande empresa de comunicação, no caso nosso, nós temos várias grandes empresas do setor de comunicação, e ele vai ser contratado, o recurso humano chega, olha, a empresa te oferece isso. Mas, na verdade, o recurso humano, ela não informa para o trabalhador que essa vantagem que ela está oferecendo é fruto de uma negociação.
Ela está jogando aquele bônus como se fosse a empresa, uma bem-aventurança da empresa. Ela está colocando ali de coração aberto, e não é. Houve todo um trajeto de luta, no caso dos sindicatos radialistas, há mais de 50 anos, que vem lutando, e a cada ano você conquista alguma coisa. Então, assim, a empresa não coloca, e o trabalhador, muitas das vezes, ele desconhece, ele acha que é alguma coisa positiva que a empresa está oferecendo, e não cai do céu. Sim. Essas conquistas não caem do céu. Elas são conquistas que vêm com dor, igual você colocou a questão dos sindicatos, né, dos motoristas, vem com dor, com sacrifício, às vezes com porrada, às vezes com spray de pimenta na cara. Sim. Então elas vêm dessa forma. Então a gente precisa entender que o sindicato, para que possa representar você, trabalhador que nos ouve nessa tarde, nesse final de programa, você que está nos ouvindo, para que o seu sindicato possa te representar à altura, ele tem que ter condições de ter um carro de som na porta da empresa, ele tem que ter condições de ter um radialista, um jornalista para que mantenha as redes sociais, ele tem que ter condições de fazer um boletim, um jornal impresso para te entregar na sua mão. E isso se faz com receita. Então que o trabalhador brasileiro, que o trabalhador goiano venha entender a necessidade de filiar e de contribuir para a sua entidade sindical. Maravilha. Presidente Miguel Novaes, presidente do Sindicato dos Radialistas aqui do estado de Goiás, conversando com o nosso ouvinte. Obrigado, presidente. Bom trabalho para o senhor e até uma próxima oportunidade. Eu agradeço, estamos aí abertos, sempre que precisar, estamos à disposição. É isso.